A educação é um assunto sempre muito debatido. Recentemente, um novo tema ligado ao ensino tem ganhado destaque: as escolas militares. Nos últimos 5 anos, o número desse tipo de instituição cresceu mais de 200% no Brasil. Hoje, são cerca de 120 escolas públicas que são administradas pela Polícia Militar, além das que são vinculadas à Marinha do Brasil, ao Exército e também à Força Aérea Brasileira. Esse modelo educacional é apontado como uma solução para corrigir a deficiência do ensino público e combater o crime e a violência dentro das salas de aula. Bom, para debater a questão, eu recebo hoje aqui o vereador Amaury Silva, do PSC, o presidente da Comissão de Direito Educacional e Políticas Públicas em Educação da OAB de São Paulo, Vitor Grampa, e também o professor e advogado especialista em Educação e Docência do Ensino Superior, o Diego Pureza. Senhores, eu começo fazendo a mesma pergunta para os 3 convidados, né? Faz sentido em um país em que a educação é obrigação do Estado, os militares gerirem escolas de ensino fundamental e ensino médio? Podemos começar pelo vereador Amaury. Bom, questão de gerir, né? Pode aparecer um contexto assim até contrário, mas na minha visão, o município ou o Estado em si, o governo, tem que procurar uma melhor forma de levar a educação, né? Levar o conhecimento. E sendo essa escola militar uma forma de educação, uma forma melhorada de educação, por que não um convênio, alguma coisa nesse sentido, onde que já tivemos algumas situações de estados que fizeram esse tipo de convênio e que se teve um bom resultado nisso tudo, né? Então, para mim, a viabilidade, sim, seria, desde que preservando, né, certos preceitos, inclusive para se instituir esse convênio ou colocar essas escolas militares em funcionamento dentro de uma instituição pública hoje, tanto do governo quanto municipal. Vitor, por favor. Eu particularmente entendo que não é uma boa forma de organização do espaço escolar. Isso porque nós temos que valorizar as carreiras vinculadas à educação, tanto a docência como a administrativa educacional, e exige-se sim uma formação especializada para a gestão da escola, para a gestão do espaço escolar. E eu entendo que até constitucionalmente há 2 enfoques muito distintos do que compete à Polícia Militar em termos de segurança pública e o que compete aos gestores educacionais em termos de educação propriamente dita. Então, há uma série de princípios da educação que, por vezes, nessas escolas têm sido deixados de lado, como, por exemplo, o princípio da gestão democrática e a escola referenciada como um espaço laico, civil, um espaço plural. Então, há uma série de questões nessa implementação que, quando nós confundimos a organização militar com a organização do espaço escolar, há prejuízos do ponto de vista educacional. Diego? Bom, eu particularmente sou um grande entusiasta da ideia e para mim faz todo sentido a militarização de algumas escolas. É importante que se fale que são só algumas em pontos estratégicos, a gente vai aprofundar um pouquinho já sobre isso, mas eu acredito que sim, seria perfeitamente coerente, até num estado de coisas em que nós vivemos, onde a criminalidade e a falta de respeito não permite que o professor dê aula e que o aluno interessado aprenda. Então, a Polícia Militar, até fazendo um contraponto ao que o doutor falou, mas constitucionalmente eu vejo harmonia na militarização das escolas públicas. Por quê? A Polícia Militar, ela não tem só o papel de polícia ostensiva, mas também preventiva. Então ela gera uma prevenção à criminalidade. E nós temos diversos exemplos onde a ideia já foi implementada e tem funcionado, a exemplo do Amazonas, Bahia, Goiás, onde a mera presença da Polícia Militar já gera um caráter preventivo à criminalidade. Alguns lugares, por exemplo, que foram colocados em caráter de urgência, que o tráfico de drogas estava tomando conta das escolas, a presença da polícia reduziu a 0 a criminalidade e sem nenhum problema em relação aos alunos. Então eu sou realmente um grande entusiasta e sei que até pelos resultados que já vem demonstrando aí em outros estados tem tudo para dar certo. Fazendo uma análise aqui, seria no caso do Rio de Janeiro, que a gente tem as UPPs,
seria uma substituição adequada? Não. A ideia da UPP é uma ideia diferente. Aí seria um preventivo, mas também que estaria pronto para combater a criminalidade. Não seria essa a ideia nas escolas públicas. Nas escolas públicas seria a prevenção da bagunça, da criminalidade, e o que alguns estados vêm demonstrando é o seguinte: a presença já inibe, e daí para frente o professor ele consegue dar aula, o aluno consegue aprender, fora o resgate de alguns valores que nós já perdemos, como o patriotismo, o amor ao país, civismo, enfim. Civismo, né? No caso, acho que a gente tem diversas situações, não é tirando o professor ou tirando a administração, é colocando um gerenciamento diferente, porque a ideia se vem hoje devido a o que nós sofremos hoje com a falta de disciplina dentro de um sistema escolar, onde não permite o professor a ministrar a aula. Não muda permite... alguma coisa na maneira do ensinar, do como o professor é preparado na escola militarizada? E eu acho que é importante a gente deixar claro também que a gente tem a escola militar, que é diferente da escola militarizada. Uma acho que é administrada até pelo Ministério da Defesa, né? Mas aí, Felipe, acho que tem certas coisas que a gente tem que entrar, né? Não é assim, que nem, vamos lá, se colocar uma escola militar que você vai preparar um soldado. Ali não, você está preparando alunos com a disciplina, o civismo, tudo isso daí, resgatando, vamos lá, eu sou acho que um pouquinho mais velho, um pouquinho aqui, né? Então, vamos lá, uma época de ensino onde que você se posicionava, entrava em fila, tinha tudo uma situação, não tinha toda aquela baderna dentro do pátio, você ia para a aula, você respeitava o professor, você tinha coerência no civismo, era trazido isso daí para você. Nós tivemos há pouco tempo aí vinculando vídeos de alunos agredindo o professor. Se confundiu um pouco onde que se diz a educação que tem em casa, que você precisa ter em casa, passou-se à escola, querendo dar essa educação para a escola, o professor dá essa educação. Então está fugindo o controle, praticamente o aluno não respeita. Aonde que a gente fala? Vamos citar, numa escola onde que você coloca uma doutrina, uma disciplina, né, onde que existem regras que você tem que seguir, você tem uma agenda onde que você pega, anota lá, ó, o aluno tal fez tal coisa, tal, o pai está lá para assistir. Então nós vimos aí o que houve, uma parte da falha da família, da degradação familiar, de diversas situações, e isso daí afetou diretamente num consenso, no respeito do aquele aluno, na formação daquele aluno principal. Ó, você tem que ir para a escola, mas você tem isso. Opa, você veio, está tudo bem com você? O que teve? O que acontece? O que deixa de acontecer? O pai participar de uma reunião, saber o que acontece com o filho. Então, numa escola militar, praticamente, ela te leva à obrigação disso daí. Então, é onde seria praticamente a administração em relação a essas coisas. Eu posso citar situações assim, que nem estava começando a citar aquela situação de aluno não respeitar o professor. Peguei essa situação, onde que tive que trazer o conselho tutelar, onde que 3, 4 alunos influenciavam diretamente em toda uma situação da escola. E a escola em si, ela não podia remover aqueles alunos, devido ao próprio sistema de ensino. E com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Educação, nós removemos esses alunos para quê? Para que se voltasse a regramento daquela escola. Então, onde que se cita hoje, infelizmente, eu falo assim, infelizmente, onde que se cita hoje a militarização, o principal pensamento hoje que se tem, o que é? A disciplina daquele colégio, a disciplina. E é lógico, temos que ter a disciplina, vamos de encontro e temos que ter os valores do professor e a educação ali existente. Agora, algumas regras como o cabelo comprido, solto, barba por fazer, usar bermudas, bonés, fazem parte aí, são algumas regras que não podem ser aplicadas em colégios militares. Normalmente, né, não sei se os doutores aqui podem acrescentar, mas normalmente se vem desse regramento. O regime militar, que nem eu fui com 18 anos, fui para a aeronáutica, então você tem um regramento disciplinar em onde que exige barba, cabelo, uniforme, então você tem que estar sempre, sapato, e tudo isso daí
num contexto assim, tem que estar de acordo com aquilo dali. Se você não estiver, você tem a pontuação a menos, vai isso daí. Mas são coisas que acho que nós podemos, né, de repente, se o município ou o Estado faz um conjunto como se diz, um convênio com essas situações que possam ocorrer. É lógico, né, que existe, que nem eu falo, existe a disciplina, o regime. É que nem nós, dentro de uma empresa, você vai numa empresa, lá existem regras que você tem que cumprir, independente. Hoje é lógico, é respeitado a tatuagem, é respeitado, de repente, barba, tudo mais. Mas ali existem regras de você estar com terno, de você ter a vestimenta, de você ter isso daqui, que você não possa entrar de bermuda. Então, acho que é a preparação para isso daí, para o seu futuro. Então, independente, muitas vezes é lógico. Não vou dizer de cabelo, de certas coisas, mas acho que a gente tem que ter uma disciplina, um regramento. Engraçado tocar nesse assunto, porque isso espelha exatamente o princípio democrático. Por quê? Porque o ingresso nessas escolas é opcional. E assim como o militarismo, como foi bem colocado, não é um curso de formação de militares. É uma escola meramente administrada pela Polícia Militar. Mas é importante destacar que o aluno ele tem essa opção, se ele vai ingressar na escola militar ou não. Agora, a partir do momento que ele decide ingressar, ele tem que se submeter às regras. É natural que isso aconteça até para ter organização. Foi muito bem colocado, a gente vai entrar num fórum, por exemplo, a gente não pode entrar de bermuda, boné, regata, assim uma escola militar. Aí a gente poderia até questionar, mas será que isso não gera um pouco de repressão sobre o aluno? O que a realidade nos mostra é exatamente o contrário. Há até uma demanda reprimida, há uma fila enorme de espera desses poucos colégios militares, porque a molecada quer cursar, quer se tornar aluno de um colégio militar. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas eu queria ouvir rapidinho a sua opinião em relação a que os outros convidados colocaram, Vitor. Eu acho importante a gente perceber que a gestão ela tem impactos diretos sobre a educação. Eu entendo a gestão como um ato pedagógico. Então, quando nós pensamos na carreira do diretor, por exemplo, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, e nos outros municípios e estados, exige-se um tempo para que esse diretor possa assumir em sala de aula. Exige-se uma formação especializada, porque a forma como uma escola é gerida é currículo. É uma coisa que nós chamamos como currículo oculto, que é o currículo que se institui na escola a partir da sua organização, a partir da forma como a escola é disposta. Por exemplo, há uma diferença simbólica, substancial, entre você dividir uma escola em corredores, em salas de aula, ou você dividir essa escola em alas, em outras nomenclaturas que são mais próximas ao quartel, por exemplo. Então, é importante, quando eu falo da valorização da carreira docente, das carreiras educacionais, é isso, é entender que a escola como um todo, ela compõe um projeto pedagógico e esse projeto pedagógico tem um currículo que não está só manifesto no que vem do Ministério da Educação ou no conteúdo em si que se ensina em sala de aula. Esse é um tipo de currículo, é o currículo formal. Só que o currículo oculto também ensina. E muitos pesquisadores mostram que o currículo oculto, às vezes, ensina mais do que o próprio currículo formal, porque ele ensina pela prática, ele ensina pelo exemplo. Então, o que na organização de uma escola eu estou ensinando? Isso é uma tarefa pedagógica, por isso que eu insisto que é muito importante eu ter, por exemplo, a parceria da direção da escola, que é a autoridade educacional, com a polícia, por exemplo, que é a autoridade em segurança pública. Não faz muito sentido, na minha concepção de educação, que um diretor de escola vai interferir no funcionamento de um quartel, que não é a formação própria dele. Ele provavelmente não vai ter condições de fazer a melhor gestão possível. Assim como o inverso também não dá certo. Então, acho que a parceria é o fundamental. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o debate. Até já.